Olá, doutor. Eu vou falar sobre o sistema de complemento. O sistema de complemento, ele é composto pelas 30 proteínas inativadas que circulam por toda a corrente sanguínea e forma parte da imunidade inata. Pero, às vezes, necessita que se ativem a reação antígeno e anticorpo. É uma cascata de reações que conduzem ao complexo MAC. Esse complexo MAC ele ataca a membrana, formando um agujeiro na membrana celular do patógeno, que conduz à lise osmótica. É o sistema do complemento todo se utiliza. O que não se usa diretamente em um MAC se usa para opsonizar ou fazer a quimiotaxis. Logo à frente explicarei aqueles que também não são utilizados. Hablaremos sobre as 3 vias, a clássica, a alternativa e a via de lectinas. A via clássica do complemento. A via clássica, ela começa com o C1, que será ligado a um anticorpo, ou IgM ou IgG. O C1, que é ligado ao anticorpo, vai formar uma cascata de C1R e C1S, que serão ativados e virarão uma máquina de clivar proteínas que dará início à nossa cascata de reações. Mais especificamente, o C1 ele irá clivar o C2 e o C4. O C2 ele entra em contato com o C1, que será clivado, formando o C2B e o C2A. E assim também acontecerá com o C4, que entra em contato com o C1. Então, como podemos ver, o C1 ele vai clivando, formando o C2B, o C2A e também o C4, que entrará em contato, como eu disse, com o C1. Em C4B e o C4A, provavelmente todas as reações... e será clivado, né? O C1 ele clivará todos. E o C4B e o C4A, que foi clivado pelo C1, provavelmente todas essas reações do sistema complementar ocorrerá assim, cortando os fragmentos em 2 pedaços. Como esses pedaços se chamarão B e A. Geralmente, o fragmento A ele volta para a torrente sanguínea e o B fica na membrana. Porém, aqui é necessário que se tenha uma atenção especial, porque há uma diferença, há uma exceção a essa regra. Quem volta para a torrente sanguínea será o C4A e o C2B, enquanto o C4B e o C2A ele se juntará à membrana plasmática da célula. A junção do C4B com o C2A forma o que chamamos de C3 convertase. A C3 convertase ela será uma máquina de produzir proteínas. Assim, a C3 convertase se forma em C3B e C3A. O C3A ele volta para a torrente sanguínea, enquanto o C3B ele fica na membrana da célula. Na membrana da célula vão ficar os três juntinhos, que serão o C4B, o C2A e o C3B. Eles fazem o que chamamos de 5-convertase, que vai virar uma outra máquina de formar proteína. Algo importante de ser ressaltado é que a C3 ela tem um papel de opsonizar. A função da C5B é chamar outras proteínas a formar o MAC. Ele vai atrair, né, o C6, o C7, o C8 e vários fragmentos de C9,
que formará o tubinho com o tubinho. E com o tubo, com o tubo pronto, acontece a lise dos patógenos, como foi dito alguns minutos anteriores. A C3A, ela será, como eu disse anteriormente, voltando só um slide, onde eu disse que o sistema de complemento, ele todo é utilizado, por mais que não faça o MAC, por mais que não participe da construção do MAC, mas aquilo que não foi participado na formação do MAC, ele vai servir para opcionizar ou fazer as quimiotaxes. Que será, o que vai fazer a quimiotaxis será o C3A. O C3A, ele será uma anafilotoxina. Esse 3A, ele estava na torrente sanguínea e ele vai atrair o mastócito e basófilo para um local da inflamação. Lá ele liberará a histamina. A histamina, ela por si só vai provocar uma grande vasodilatação para fazer com que, assim, mais células cheguem para o local da inflamação. O C5A também é uma anafiloxina e quimiotaxia que atrairá mais células do sistema imune para o local. Apesar delas não participarem, como eu disse, diretamente na produção do MAC, elas também são bastante importantes para estas reações acontecer. E podemos dizer que a C5A é a anafilotoxina mais importante do sistema do complemento. Agora, falaremos da ruta alternativa. Hablemos. A via alternativa, ela se diferencia, tem sua diferença na via clássica. A via ocorre na via clássica, ocorre na ausência de alteração de antígeno ou anticorpo. O que acontece nessa via alternativa? Nessa via não terá a participação do C1. Começaremos diretamente com o C3. O C3, naturalmente, ele será crivado na circulação. Quando ele é clivado, mas não tem a necessidade de ser usado, porque não tem nenhum processo inflamatório, ali ele sofre hidrólise e é rapidamente destruído. Mas quando ele tem a presença de um patógeno na região, como a bactéria, terá então a ligação do C3 com o fator B, que também ela é uma substância do complemento e que se ligará a essa bactéria. Então, teremos o C3, que se converte naturalmente em C3B e C3A. O C3A, ele sai para fora, para a torrente sanguínea, e se associa, e o C3B, ele se associa ao fator B. O fator B, então, ele será clivado por uma outra proteína plasmática. E essa proteína plasmática é o fator D. O fator D, que surge no plasma, ele surge do plasma, certo? E ele vai se aproximando do fator B. Dessa forma, ele cliva o fator B, formando assim o BB e BA, o BB e o BA. O BA, ele voltará para o plasma. E o C3B e BB e a C3 converte-se da via alternativa. Então, assim, o BA ele volta para o plasma e o que converte-se na via alternativa será o C3B e BB. Assim, se juntará em cima da membrana do patógeno
o C3b, o BB e o CBB, e assim consegue converter-se a C5 e dar continuações às reações, que será igual à via clássica, como foi dito anteriormente. Como mostra esses slides, como eu disse, o fator B, ele vai se ligar ao fator D se liga ao fator B, formando BB e BA. O BA, ele volta para o plasma. O BB, ele se associa ao C3B, formando assim o C3BB, e o C3 ele vai converter-se na forma de via alternativa. Agora, hablemos da última via de lectinas. Ela será mais parecida, ela é a que se assemelha mais à via clássica. Ela será iniciada com a ligação da lectina ligadora de manose, que também é uma proteína do sistema complemento. Em cima da própria manose, que a manose ele é um açúcar, esse açúcar ele se encontra na superfície de fungos e bactérias, certo? Assim que a ligação a lectina ligadora, ela reconhece essa manose, ela se tira a ligação da lectina ligadora da manose, na própria manose essa proteína, ela é bem parecida com a C1. Ela vai agir exatamente como ele. Assim que ela se liga na manose, ela cliva em C2, em C4. Aí temos uma reação igual à via clássica, como se vê, do complemento das vias da lectina. Não se precisa de anticorpos. Apesar dela ser bem parecida com a via clássica, mas recordamos que a via clássica ela precisa ser ativada os anticorpos, já na lectinas não se precisa de anticorpos, portanto é só na via clássica mesmo que se necessário de anticorpos. Então, né, a lectina ligadora ela vai se ligar à manose e aí vai começar a clivagens, né? Com o C1 ela vai agir exatamente fazendo C2, C4 e assim sucessivamente. Muitas graças. Eu gostei muito de